confeccionar o porta-caderneta na segunda versão que eu havia comentado no vídeo anterior, que ia trazer para vocês. Então, ele vai ter algumas alterações, vou mostrar todo o material que a gente vai utilizar aqui e vou mostrando para vocês passo a passo. O viés, eu tô utilizando de tecido, então, nós vamos usar 1, 2, 3, 4. Esse viés é pra gente fazer o acabamento da parte interna dos bolsos. Cianinhas para a parte interna, para dar acabamento também nos bolsos. Um bolso de tela vôlei, um bolso de plástico cristal. As medidas vão estar todas na descrição do vídeo, tá, pessoal? Dois zippers para fazer os bolsos. Dois tecido principal e uma parte da manta. Como vocês sabem, eu uso a manta R2, para ficar mais durinha a minha peça. Essa parte é pra gente fazer a lapela, o fecho. Utilizar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Isso aqui é o bolso. Essa parte é a parte interna, também que nós... A parte de forro, da preferência de vocês, eu uso também uma entretela fininha que tem cola só de um lado, para só dar uma estruturada. Aqui para a capa, nós vamos utilizar uma cianinha, um pedaço de passamanaria, bem linda essa passamanaria. Vamos usar também um pedaço do tecido principal, um tecido, pode ser o mesmo que você utilizou no forro, fica a seu critério, eu usei o mesmo do forro, tá? Pode cortar maior também, no final a gente refila na medida que tá lá na descrição do vídeo. E também vamos usar a manta R2. Nós vamos pegar aqui essa parte da parte externa, um pedaço, coloca o lado direito pra cima, pega aquele outro pedacinho, ó, daí nós vamos colocar estampa direito com direito, assim. Tá vendo, ó? Bem aqui assim. Daí, nós vamos passar uma costura aqui, depois nós vamos virar e vamos passar o ferro e vamos passar toda essa parte em cima da manta. Daí, nós vamos marcar uma tela C pra gente tá costurando. Já vamos aproveitar também e vamos pegar aqui só a parte principal e vamos passar o ferro também na parte dos bolsos, as duas partes. Vamos passar o ferro, vamos marcar também, já vamos costurar uma tela C e deixar refilado na medida correta. Aqui, já fiz a costura, unindo as duas partes, já passei no ferro, ó. Aí, ele fica desse jeitinho, fica certinho, tá vendo a costura? Vou pegar a manta R2, ó. Vou colocar aqui em cima e vou passar a costura aqui. Agora, aqui vamos fazer a marcação de uma tela C. Tô fazendo um ângulo de 45 graus e marcando de 4 em 4 centímetros. Você vai fazer isso em toda a peça. Lembrando que quando chegar ali naquela parte onde tem a estampa principal, você só vai até o limite da parte clara, tá? Faz até o final, vira a peça e faz ao contrário, também de 4 em 4 centímetros, até o final. Depois, a gente vai passar na máquina, em cima de todas as nossas riscas, uma costura reta. Não ultrapassa a costura pro lado principal, tá? Chega a costura somente até aqui, nessa marcaçãozinha. Aqui nos bolsos também fiz a marcação de uma tela C, passei a costura nas duas partes e refilei. Então, pessoal, ó, aqui, ó, eu já fiz uma tela C,
Lembrando, igual eu expliquei pra vocês, ó, a gente só fez uma tela C nessa parte, aqui não, tá? E aí, também já fiz uma tela C nas partes internas, na parte que vai ser a parte do bolso, ó, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o acabamento aqui. Então, nós vamos usar cianinha, nós vamos colocar aqui, ó, na emenda. Vamos colocar a passamanaria. Ó, você pode escolher ou deixar a cianinha pro lado de cá ou pro lado de lá. Ó, deixar ela aparecendo pra lá. Eu vou deixar ela aparecendo pra cá, tá? Porque eu acho que o contraste vai ficar mais bonito. Daí, colocando aqui, você vai passar uma costura com a linha da mesma cor, bem aqui no meio, ó. Ó, tá vendo aqui? Aí, você vai passar a costura bem aqui, ó, no meio, tá? Mas primeiro, eu indico vocês, pra ficar mais fácil, passa uma costurinha de segurança primeiro na cianinha aqui, pra ela já ficar fixa, e depois você vem, coloca esse daqui e passa a costura no meio, certo? Vou fazer a costura e já já a gente continua e vamos pro bolso. Ó, pessoal, aqui eu já trouxe a aba pronta, tá? Eu coloquei tecido principal frente com frente, coloquei uma manta R2 atrás, passei o ferro, risquei o molde e fui na máquina e passei uma costura na volta toda, em cima da marcação. Depois eu cortei com a tesoura de picote. Quem não tiver pode picar com a tesoura normal, tá? Aí eu desvirei a peça, passei novamente e rebati, passando a costurinha aqui. E aí eu já coloquei o botão daqui da aba, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? No primeiro vídeo, no primeiro modelo, a gente colocou a aba para ela fechar na parte na parte da frente. Então, a gente fechou ela assim. No outro vídeo, a gente fechou assim, tá? Agora, nós vamos fazer esse modelo fechando pra trás. Por quê? Eu falei que ia explicar nesse vídeo por quê. Porque a gente fez todo um trabalhado aqui na frente, a gente colocou a nossa etiqueta, a gente tem uma estampa bonita aqui. Se a gente colocar aqui, ó, a aba, a gente mata todo o nosso trabalho, a beleza da peça. Então, a gente coloca ela pra fechar atrás e ela também vai dar um contraste, ó, atrás. Ó como vai ficar bonita, tá? Então, vamos lá. Então, já colocamos o botão aqui nessa primeira parte. Vamos colocar na outra parte. Lembrando que, se eu quero que a peça feche para trás, nós vamos colocar na parte da frente. O outro nós colocamos na parte de trás, porque a gente queria que fechasse na frente. Tudo bem? Então, aqui eu encontrei o meio, ó, dobrei, ó, encontrei o meio e fiz um pique. E fiz a mesma coisa aqui, fiz um piquezinho aqui no meio, tá vendo? Então, aqui nós vamos colocar, ó, frente com frente, pique com pique. Ó, pique com pique. E vamos levar na máquina e vamos passar uma costura aqui. Aqui, pessoal, ó, já passei a costura aqui. Então, ó, como vai ficar? Ela vai fechar. Ó. Ela vai fechar assim, ó, vai fechar pra trás. Deixa eu pôr de lado, ficar melhor pra vocês, ó. Ó como vai ficar, tá? Olha só. Então, agora nós vamos fazer o bolso, tá? O que que eu fiz? Eu peguei um viés, aqui é o plástico.
Aí, eu coloquei dentro do viés, eu coloquei uma cianinha pra dar um detalhe, um acabamento pra ficar bem bonitinho. Coloquei tudo aqui dentro, coloquei as presilhinhas, coloquei na parte da tela vôlei também, ó, pra ficar bem bonitinha. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar o zíper, vamos pegar essa parte, vamos colocar aqui em cima, ó, vai ficar assim. Aí, vocês passam uma costura em cima e embaixo, aí vai ficar pregadinho. Vai fazer isso nas duas partes, tá? Eu vou fazer e já trago pra fazer a próxima parte. Ó, passei uma costura em cima, uma costura embaixo. Agora, nós vamos costurar aqui em cima, ó, os dois, tá? Lembrando que a direção vai ficar assim, tá? Do tecido. Então, nós vamos colocar, ó, assim. Aí, nós vamos passar uma costurinha aqui em cima. Vamos fazer isso nos dois. Prontinho, galera. Agora, já costurei, ó. Prendi aqui em cima os dois, tá? Agora, nós vamos passar o cursor aqui. Depois, nós vamos passar uma costura em toda a volta dos dois. Vamos refilar do tamanho desse aqui, tirar todas as rebarbas, pra gente poder colocar o acabamento aqui em cima, que é o nosso outro viés. Ó, prontinho, coloquei o cursor, passei a costura nas laterais dos dois e já refilei. Vocês lembram que no outro modelinho lá que eu fiz, a gente colocou só um bolso com zíper e colocamos o outro, foi com plástico, mas foi com divisórias para colocar cartão. Esse aqui nós estamos fazendo diferente, tá? Esse aqui nós estamos fazendo os dois lados de fecho de zíper, tá? Só que um com plástico e um lado com tela. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui, eu uso a manta R2. Como eu uso a manta R2, ela adere com o calor do ferro dos dois lados. Nós vamos fazer o seguinte, corta maior o tecido do que a peça, daí nós vamos passar ela aqui atrás, ó, aí ela vai colar. Nós vamos fazer uma costura na volta toda e refilar. Depois que nós refilarmos, nós vamos pegar o nosso viés, deixei ele aqui, ó, preparadinho assim. Como eu fiz de tecido, eu deixei essas presilhinhas pra poder ficar segurando e não ficar abrindo toda hora. Aí, nós vamos encaixar aqui e vamos passar uma costura bem aqui na beiradinha, tá? Nós vamos encaixar ele aqui, ó, e vamos passar uma costurinha. Pessoal, agora a gente vai pegar aquela parte do forro inteira, junto com a entretela. Aqui eu já passei unindo um com o outro. Nós vamos pegar os dois bolsos que a gente já fez, tá? E vamos colocar aqui. Então, nós vamos colocar um pra cá e vamos colocar um pra cá. Tá vendo? Aí, vai ficar assim, vai passar uma costura na volta toda, prendendo eles. Agora, vamos para a montagem final da peça. Pega aquela primeira parte principal, já coloquei o botão também do outro lado, tá? Pega a parte dos bolsos. Vamos se atentar aqui se o seu tecido tiver direção, para vocês colocarem na direção para baixo, certinha, tá? Para ele não ficar errado, não ficar feio. Então, vamos colocar, alinhar a parte de cima com a parte de baixo, alinha todos os cantinhos, coloca presilhas em toda a lateral, coloca em tudo, pra gente poder passar a costura na volta toda. Depois que eu passar a costura na volta toda, eu já vou colocar o meu viés e trago a peça pronta. Então, pessoal, essa aqui é a nossa
peça, nosso porta-caderneta de vacina luxo. Ficou incrível, né? Espero muito que vocês tenham gostado. A nossa parte de dentro, a gente ficou aqui com 2 bolsos, com zíper, com 2 compartimentos, né, para colocar ali os documentos, colocar a caderneta de vacina. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa capa de caderneta, fiz com muito carinho. Se vocês gostaram, deixa seu like e até o próximo vídeo.